E aí, galerinha, vamos falar sobre evolução? Evolução é um tema muito legal. Vamos começar então primeiro lá atrás, lá na primeira metade do século XIX. Lá na primeira metade do século XIX, a maioria dos naturalistas europeus, eles adotavam um termo chamado de fixismo. O fixismo, ele não é bem uma evolução. A ideia do fixismo é tipo assim: você nasceu azul, então você vai morrer azul pra sempre, every day, até os fins do planeta Terra. Se você nasceu laranja, você vai ser laranja até os fins do universo. Então, fixismo vem de fixo, né? Ideia fixa. Tem muita base no criacionismo. Deus criou, então vai ser daquele jeito para sempre. Nesse século, né? Nessa idade, não podia muito questionar a igreja. Então, o que era criacionismo, a ideia de que Deus criou o mundo, então dizer que as coisas evoluíam, era uma afronta à igreja, era uma afronta a Deus. Então, tinha consequências graves. Então, até Linneu, que foi um grande naturalista, ele aceitava as ideias do criacionismo. Ele estudava sobre, ele que nomeou grande parte das espécies da natureza toda. Então, ele tinha muito medo da punição da igreja. Então, o lema dele era: Deus criou, Linneu organizou. Deus cria, Linneu organiza. Então, durante muito tempo, a ideia principal era o fixismo. Você nasceu desse jeito e vai morrer desse jeito, sem nenhuma modificação. Aí, no decorrer do século XIX, foi começando a publicar, aparecer novas ideias de que o ser vivo, ele não se mantinha da mesma forma sempre, que a natureza vive em constante modificação, os seres vivos também precisam se modificar para poder se adaptar ao meio em que eles vivem. Então começou a surgir a ideia do evolucionismo. Então começou a se questionar, começou os novos estudos sobre: será mesmo que é assim? Será que aquela borboleta ali não precisou ocorrer uma modificação na espécie dela para que ela continuasse sobrevivendo ali? Será? Então, a gente tem esse pensamento evolucionismo. O fixismo, que era a ideia principal de que a espécie ela surgiu daquele jeito e vai ser assim até os fins do tempo. E evolucionismo, de que a espécie ela vai mudando de acordo com a sua necessidade de adaptação. Lá em 1800, surgiu um cara chamado Anton de Monnet, mais conhecido como Lamarck. Então, o Lamarck, ele acreditava que os seres vivos, eles surgiam da matéria inanimada, ou seja, da matéria não viva, e ali sofreria modificações de acordo com a sua necessidade de adaptação, de sobrevivência. Então, um organismo vivo poderia surgir do nada e ali sofrer modificações para poder se adaptar ao meio, como se fosse mágica. Então, por exemplo, Lamarck denominou a lei do uso e desuso. Que lei era essa? Se eu uso um órgão, eu tendo a desenvolver esse órgão. Se eu deixo de usá-lo, então ele tende a atrofiar. Então, se um órgão é muito utilizado, então ele tende a se desenvolver. Se ele não é utilizado, ele tende a se atrofiar. Por exemplo, a girafa, ela precisava alcançar os galhos mais altos para conseguir alimento. Então, como ela usava muito pescoço, então esse pescoço ele desenvolveu para que ela pudesse alcançar os galhos mais longos, mais altos. As serpentes, elas não precisavam das pernas para poder andar, para se locomover, como elas se arrastavam em buracos, cavam buracos e se arrastam, então elas não usavam as pernas para poder se locomover. Então, com isso, as pernas elas se atrofiaram. Então, pela lei do uso e desuso, você precisa muito de um órgão, então esse órgão ele vai desenvolver.
você não precisa desse órgão, esse órgão vai atrofiar. E adquirindo essa característica, você passa essa característica aos descendentes. Então, era assim que a evolução ia acontecendo. Precisei do órgão, ele vai desenvolver. Não precisei, ele vai atrofiar. Adquiri essa característica? Beleza. Passei pro meu filho, passou pro filho dele e assim sucessivamente. Aí veio um cara chamado Darwin, Charles Darwin. Charles Darwin dizia, não concordo muito com isso não, mas como não se podia apenas não concordar, né? Você tem que dar a sua voz, falar assim, provar o que você está falando, né? Então Darwin foi fazer uma viagem muito longa. Então ele viajou ali observando os seres vivos que ali viviam naquele local, fez uma viagem na costa ali da América do Sul todinho, observando o comportamento dos animais. Inclusive foi o que ele disse, qualquer pessoa pode pegar e observar o comportamento dos seres vivos na natureza e vai descobrir uma coisa que não é muito difícil. Então ele se questionou coisas como: se os animais e plantas, se eles foram criados por um Deus, essas espécies diferentes foram criadas por Deus, por quê? Exatamente como eles se apresentam hoje, se todas as espécies foram criadas exatamente como elas são hoje, por que então que espécies diferentes, porém parecidas entre si, semelhantes, como de pássaros e de jabuti de Galápagos, foram colocadas pelo Criador apenas em ilhas próximas e não distribuídas pelo mundo? Então, se aquelas espécies elas são iguais, se elas sempre foram daquela forma, por que não está distribuído no mundo todo? Por que eu tenho uma espécie só em determinados locais? Elas são parecidas entre si, são diferentes espécies, mas elas são parecidas. Então, por que eu só tenho ela naquele local específico, ao invés de ter ela distribuída no mundo todo? Já que elas foram criadas desse jeito. E por que ilhas com climas e locais semelhantes, condições climáticas semelhantes, porém distantes entre si, não tinham o mesmo tipo de espécie, não tinham as mesmas espécies, como Galápagos e Cabo Verde? Por que nesses locais não tinham espécies semelhantes, ou até as mesmas espécies, já que são locais com climas e condições físicas semelhantes? Por que não tem as mesmas espécies, ou pelo menos espécies semelhantes? E por que os fósseis encontrados naquele lugar são semelhantes às espécies daquele local? Então ele pensou, ele fez em cima desses 3 questionamentos, ele começou a buscar respostas para esses 3 questionamentos. E a partir disso, o que ele encontrou foi evolução. A única resposta possível é a evolução. E junto com essa resposta brilhante, ele trouxe a resposta do que seria essa evolução, esses animais. Porque uns morreram, deixou aqui uns parecidos, aqui o fóssil de fulano de tal parece com um ciclano, mas o outro morreu e esse aqui tá vivo. Mas tem características semelhantes, mas são espécies diferentes. Então, ele desenvolveu a teoria da seleção, o conceito de seleção natural. O que a seleção natural me diz? A espécie, ela se adapta para poder sobreviver. E a natureza, ela vai favorecer a sobrevivência daquele ser mais adaptado, da espécie mais adaptada e não a mais forte. Então, o conceito de seleção natural é esse. A natureza favorece a sobrevivência do mais adaptado. Não quer dizer que seja o mais forte, e sim o mais adaptado, aquele que tem condições de sobreviver, se alimentar sozinho e se reproduzir. Para dizer que uma espécie está adaptada a determinado local, ela tem que ter esses 3 requisitos: sobreviver, primordial e óbvio, se alimentar sozinha, porque eu posso sobreviver no frio, mas eu vou me alimentar lá, então eu não sou adaptada ao frio, a ambientes congelantes, né? Então tem que sobreviver, se alimentar sozinho e se reproduzir.
Porque não adianta também aquela espécie toda estar num local onde ela sobrevive, onde ela tem alimento sozinha, se ela não consegue reproduzir. Se ela não conseguir reproduzir, a espécie logo vai entrar em extinção. Então, reprodução entre seres vivos é primordial. Então, a natureza vai favorecer a sobrevivência desses indivíduos, que têm maior chance de sobreviver, se alimentar sozinho e se reproduzir. Ah, professor, e o resto? O resto morre, né? Então, infelizmente, a natureza é selvagem. Então, ela favorece a sobrevivência daqueles indivíduos, né? Que vão ter essas adaptações. E as outras espécies que não, acaba virando fóssil e objeto de estudo depois. Uma das diferenças que Darwin trouxe em relação às teorias de Lamarck é que Lamarck dizia, né, que o órgão ele tende a se desenvolver de acordo com a necessidade. Então, as girafas precisavam alcançar as árvores grandes, então o pescoço delas acabaram por se desenvolver. Já Darwin, ele dizia que não, que na natureza existiam girafas de pescoço maior e girafas de pescoço pequeno. Então, a natureza favoreceu a existência, a sobrevivência das girafas de pescoço maior, porque elas eram mais adaptadas à natureza. Então, elas tinham mais chances de sobreviver. E as girafas de pescoço menor, acabou que não conseguiu sobreviver. E acabou deixando de existir na natureza. Além do que, as girafas fêmeas, elas se sentem mais atraídas pelas girafas de pescoço maior. Então, elas optavam por reproduzir com essas girafas de pescoço maior. Então, as girafas de pescoço pequeno, elas acabaram deixando de existir. Então, a seleção natural traz isso. Diferente do que Lamarck acreditava, da lei do uso e desuso. Darwin diz que todas as espécies já existiam, porém, a natureza vai sempre favorecer aquela com maior adaptação. Então, essa é uma pequena introdução apenas, o assunto é bem mais longo do que esse, mas essa é uma pequena introdução do tema evolução. Então, beijo para vocês, até a próxima.